umidade do ar significa uma medida da quantidade de água na atmosfera. Eu posso dizer, a umidade do ar, bom, tem água na atmosfera, o processo, né? Mas existem várias medidas da umidade do ar, da quantidade de água na atmosfera. Então é isso que a gente vai falar, basicamente, dessas medidas de água na atmosfera. O ar seco, a umidade corresponde a 0% do volume de ar, então é o ideal, né? Ar seco, eu estou falando de uma definição ideal. Ou posso pensar no ar seco do ponto de vista do componente ar seco, mesmo dentro de um ar úmido, né? Ar saturado, então é a umidade corresponde ao máximo possível para a temperatura específica. A injeção de mais vapor d'água resulta em condensação da água. Então é que a gente encontra, por exemplo, dias frios, né? Que você está em determinados ambientes e começa a formar gotícula. Por exemplo, o ar que sai do ar-condicionado e que forma aquelas gotas de água no vidro é um ar saturado. Não está muito, temperatura muito baixa, a quantidade de água que ele comporta é pouca, vai estar saturado. A quantidade de água que tem já satura o ar que está ali. Então, forma aquelas gotículas de água. Então é isso, se eu injetar mais vapor, resulta em condensação. E o ar úmido seria o intermediário. Então, ar seco, nada de água, ar saturado, o máximo, e ar úmido, o valor intermediário. Então, aqui no ciclo hidrológico, a gente já viu, né? Então, você tem evaporação, transpiração e evaporação, respiração, etc. A gente vai chamar tudo de transpiração. Você tem formação de nuvens e precipitação, escoamento, infiltração, etc. Água subterrânea, solo armazenado aqui. E, de novo, né, então você tem um ciclo, por isso que é chamado de ciclo água, tem um ciclo. O motor de tudo isso é o Sol, a energia solar sempre. Então, a primeira grandeza com relação à umidade do ar é razão de mistura. Eu vou fazer aqui, primeiro, a priori, vou definir todas as grandezas, depois a gente volta, mas só para ver a diferença, tá? Aqui, ó. Razão de mistura é a massa de vapor sobre a massa de ar seco. MA é a massa de ar seco. Umidade específica é a massa de vapor, né? Com relação à massa total de ar, vapor mais ar seco, massa de vapor mais ar seco, então chamada umidade específica, a massa de ar total, né? Tanto a seco quanto de vapor, massa de ar. Massa de vapor sobre a massa de ar. Lembrando, a razão de mistura é a massa de vapor sobre a massa de ar seco. Massa de vapor sobre a massa de ar é umidade específica. Tá? E a umidade absoluta é a massa de vapor sobre o volume de ar total, todo o volume de ar. Ar seco, ar úmido, tanto faz, né? Mas é o volume do ar. Umidade de saturação, massa de vapor sobre o volume de ar, mas no estado de ar saturado. Tá? E umidade relativa é a umidade absoluta sobre a umidade de saturação. Então, a umidade absoluta, grama, ou quilograma por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico, então é massa por unidade de volume. Saturação, grama por metro cúbico, quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, então é unidade de massa sobre unidade de vapor. E umidade relativa é adimensional, 10%, 20%, medida em porcentagem normalmente, né? Por isso que eu multiplico por 100. Mas é adimensional, tem uma dimensão em termos de unidades, né, no Sistema Internacional de Unidades ou qualquer tipo de unidade. Tá? Então, em linhas gerais, essas são as grandezas de medida da quantidade de água no ar.
Razão de mistura, massa de vapor sobre massa de ar seco. Umidade específica, massa de vapor sobre massa de ar. Umidade absoluta, massa de vapor sobre volume. Umidade relativa, umidade absoluta sobre umidade de saturação, que é uma umidade absoluta, mas para o estado de ar saturado, chamado umidade de saturação. Visão geral, né, das medidas de umidade do ar, vamos voltar então para a razão de mistura. Então, estou representando, né, aqui a massa total de ar, então tem a massa de vapor e a massa de ar seco. Essa quantidade aqui em massa é, no máximo, 4%, né, da massa total de ar. É o máximo que comporta. Então, tá 4%, você tem lá 100 gramas de ar, 4 gramas de vapor. Tá? O ar atmosférico, seco ou úmido, tanto faz, tá? Se comporta como um gás ideal. Na verdade, todos os gases reais, para a temperatura de uma atmosfera, ou até mais, temperaturas maiores, 2, 3, 4, né? Para a temperatura próxima da temperatura ambiente, todos os gases se comportam como gases ideais. Quer dizer, os gases, as expressões para gases chamados gases reais, né? que são utilizadas, que vai corrigir isso que no gás ideal você pensa, não existe interação entre as moléculas. No gás ideal, o volume das moléculas é desprezível, né? Quer dizer, o que é um gás ideal? Um gás ideal ele tem essas características. Tá? O gás ideal, que a gente chama de gás ideal, possui essas características aqui. Então, sem interação entre moléculas, volume das moléculas nulo. Então, essa é a característica do gás ideal. Sem interação entre moléculas, volume das moléculas nulo. E isso é muito pequeno no gás real. Tá? A interação entre as moléculas é muito pequena, tão distantes. O volume das moléculas é nulo, o volume das moléculas é muito pequeno. Né? Então, você tem lá um H2. Tá? A distância entre as moléculas é muito grande. Então, a maioria dos gases se comporta bem como um gás ideal, a atmosfera é um gás ideal. Então, a gente vai usar, né, a lei, a equação dos gases ideais. A pressão do gás vezes o volume que o gás ocupa, a pressão que ele está submetido, vezes o volume que esse gás ocupa, é igual ao número de mols que eu tenho dentro desse meu recipiente. Vamos pensar desse balão que o gás está contido, vezes a constante de Clapeyron, que é esse R aqui, vezes a temperatura absoluta em Kelvin. Então, mantenho o volume constante. Aumento a pressão, o que acontece? Aumenta a temperatura. Tá? Mantém a temperatura constante. Aumento a pressão, diminui o volume. Então, essas, né, são as leis que a gente, individualmente, cada um desses processos, isotérmico, isobárico, etc., né, são lei de Dalton, Boyle-Mariotti, etc., que a gente vê na escola, vocês devem ter visto isso, é um tema bastante importante tratado do ensino médio. E aqui a atmosfera também é assim, que eu aumento a temperatura, o que acontece? Tá? Vai haver diminuição de pressão, vai haver ou diminuição do volume, ou os dois, aumento, né? Aumento da temperatura, vai haver aumento da pressão, ou aumento do volume, ou os dois, né? Depende da situação, se eu tenho possibilidade de aumentar a pressão ou de aumentar o volume. Tá? Então, considerando que o número de mols
é massa sobre a massa molar, é a massa que ocupa 1 mol, no caso da água é 18 gramas por mol, né? Eu posso usar tanto isso, né, tanto essa situação, para o vapor, tá? Então, isolo aqui a massa de vapor, que é a massa de vapor. Posso usar tanto para massa de vapor. Então, a massa de vapor vai ser o quê? A massa molar da água, que vapor é água, então 18 gramas por mol. O volume ocupado, pensa num balão com 1 metro cúbico. E a pressão parcial, né, de vapor. O que é pressão parcial? A gente viu um pouco isso. Tem uma caixa aqui, dentro dessa caixa tem ar. O que tem lá dentro dessa caixa? Por exemplo, moléculas de água. Não, vamos supor que tiver só moléculas de água. Eu coloco uma superfície aqui, ó. Como é que eu meço a pressão? Então, a pressão eu meço medindo aqui as colisões, né, dessas partículas aqui, elas colidem com a superfície. Cada vez que colide, transfere momento, faz uma força, né? Uma batidinha. Então, eu meço essa pressão, né? Outras partículas já, diferentemente, estão indo para outra direção, tal. Por exemplo, essa daqui não vai atingir, umas têm velocidade maior, outras velocidade menor, mas algumas estão colidindo. A pressão é dada por isso, por essa colisão sobre a superfície. Vamos pegar um outro componente aqui, inserir aqui um outro componente aqui, sei lá, nitrogênio. Aqui o nitrogênio, né, as várias moléculas, então também está espalhado, moléculas de nitrogênio. E aqui algumas vão colidir, moléculas de nitrogênio algumas vão colidir, e outras não também, igual as moléculas de água. Então, veja só, a pressão total sobre essa superfície aqui é a soma da pressão que cada um, quer dizer, a força, vamos pensar na força primeiro, porque depois é só dividir pela área. A força que essas moléculas aqui, né, de água, vão exercer sobre essa superfície, independe da força que as moléculas de nitrogênio vão exercer sobre essa superfície. Né? O número de colisões, etc. Por quê? Porque a interação é baixa, poucas moléculas batem uma com outra, isso é chamado colisões binárias, aí, muito difícil. Ternar, então, 3 moléculas colidirem ao mesmo tempo é desconsiderado a possibilidade. A pressão parcial, como a gente chama, a pressão que cada componente do ar vai fazer, tá? Então, a pressão parcial do nitrogênio depende do número de moléculas apenas do nitrogênio. Depende da temperatura, porque quanto maior a temperatura, mais elas vão estar agitadas nesse volume, um volume especificado. Acho que se eu diminuir o volume com essa mesma quantidade de moléculas, vai aumentar a pressão também, né? Se eu reduzir o volume, porque elas vão estar mais junto, vai aumentar a pressão. Mas não depende da presença de vapor d'água, porque são independentes, não vão colidir. Já a pressão do vapor d'água é tudo a mesma coisa agora, né? Com relação ao vapor d'água. Depende apenas das moléculas de água e não depende do nitrogênio. Por isso que são chamados de pressões parciais. Qual que é a pressão total? A força é aditiva, a pressão é aditiva. Eu somo as pressões para ter a pressão total. Voltando aqui ao que a gente tinha especificado antes, então aqui, né, olha, eu tenho razão de mistura é a massa de vapor sobre massa de ar. O volume é o mesmo, simplifica, não aumenta nem diminui. A temperatura é a mesma, está tudo em equilíbrio, a constante é a mesma. Então, tudo isso aqui simplifica, né? Então, fica massa molar
né? Então, a massa de 1 mol de água, 18 gramas, 16 do oxigênio, 2, 1 para cada hidrogênio, então dá 18, e 29, né, a massa molar do ar. Né? Tem o nitrogênio, que é maior, mais do que isso, mas tem o hidrogênio, que é menor, então vai dar 29 gramas por mol. Então, aqui, a pressão parcial é E, de vapor d'água, e a pressão parcial do ar seco é PA. Né? Aqui posso, porque aqui é do ar seco, né? Seco, então PA. Eu faço essa conta aqui, dá 0,622, e eu posso separar. Aqui é a pressão total. Se a pressão total é a soma das pressões, então a pressão parcial é a pressão total menos a pressão de vapor. Então, essa expressão ela é interessante, ela é importante, ela é interessante, da razão de mistura. Tá? Então, a razão de mistura é mV sobre MA e é dado por E 0,622. Então, isso é uma constante, porque tem a ver, na razão de mistura aqui na definição, porque tem a ver com as massas molares. Umidade específica. Então, Q, representada por Q, a massa específica, é a massa de vapor dividido pela massa total. Então, mesmo desenvolvimento, tá, que se faz, coloca-se aqui os valores específicos. Então, aqui, como aqui é a massa total, tá, vai aparecer aqui, olha, nessa situação aqui, na hora que dividir, né, esse 0,378, tá, é igual a 1 menos, se eu somar aqui, ó, 8 com 2, 10 vai 1, 2 com 7, 9 e 1, 10 vai 1, 6 com 3, 10 vai 1. Então, isso daqui é 1, é a soma aqui, né? Então, busquem fazer essa conta, é muito simples, tá? Vai ser massa de vapor mais massa, tá? Busquem fazer essa conta que vai aparecer a hora que eu somar, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, MV sobre MA é 18 sobre 29, então façam essa conta que vocês vão obter, tá? Então, o VRT vai simplificar. V vai aparecer aqui em cima e nos dois tempos embaixo, o RT também. Então, vai ficar MV vezes Z, dividido por MV vezes Z, mais MA vezes PA. Então, façam essa conta, vai dar isso aqui. Como P é muito maior que 0,378E, porque a pressão parcial aqui do vapor, ela está em valor máximo 4% da pressão total, porque é a quantidade de vapor que tem, 4%. 0,378 de 4% vai dar que 1, tá? Isso no máximo 1%. Então, essa relação aqui, 0,378 vezes Z, comparando com a pressão atmosférica, é menos do que 1%. Então, é uma quantidade, né, definir que Q é 0,622 vezes a pressão de vapor dividido pela pressão atmosférica, é um valor muito próximo. Na verdade, devia ter um tio aqui, né, dizendo que é aproximadamente, mas é um valor muito próximo. Umidade absoluta. Massa de vapor sobre o volume total. De novo, PV igual a nRT. Então, tanto para a massa de vapor como para o volume total. Então, pressão de vapor vezes o volume do recipiente. Pensa
num sistema, não precisa ter um recipiente para eu ter um volume se eu coloco uma fronteira, né? Precisa ser uma fronteira real. Então, massa de vapor sobre massa molar vezes R vezes T. Então, se eu fizer isso daqui, tá? Então, substituir o V aqui, faço essa substituição de V aqui, substituindo o valor da massa aqui, então, etc., né? Fizer todas as substituições e mais o R também, vai aparecer aqui nessa, tá? 273,15 seria um valor mais adequado, né? Tá? Veja, a massa, né, se eu fizer essa substituição aqui, ó, vou fazer essa conta aqui. Então, se eu pegar aqui MV, ó, esse MV, passo o V aqui, fica E maiúsculo RT. Tá? Então, é variável E T, o restante é constante. Tá? Então, a E é a pressão de vapor e M aqui é 18 e R é a constante de Clapeyron. Não tenho de cabeça, mas é uma constante. Eu faço as contas, vai dar 288 e embaixo a temperatura, podia deixar só em T, né, pensando que é a temperatura em Kelvin, mas se costuma deixar dessa forma aqui com a temperatura em Celsius. A umidade absoluta, então, essa temperatura do ar, e aqui é a pressão de vapor, essa pressão parcial das moléculas de vapor batendo na superfície, né? Tem o comportamento de um gás ideal, etc. Mas tem um limite que o ar suporta. E quando, então, satura esse limite, essa saturação, o que acontece? A gente chama essa umidade de umidade de saturação. E vamos chamar de umidade relativa a razão entre umidade absoluta e umidade de saturação. Eu tenho ar seco e água. Tá? Forneço energia para esse ar aqui. Forneço energia para o ar. Tá? Então, tenho aqui as moléculas fogem, conseguem quebrar as pontes de hidrogênio individualmente essas moléculas e vão aumentando a pressão, né? Aqui o manômetro mostrando que está aumentando a pressão desse componente vapor d'água, que seria a pressão específica do vapor d'água. Né? Aí, em que PV igual a nRT, obedece isso, né? Para a gente saber qual que é a quantidade de vapor, obedece a pressão vezes o volume tem que ser igual a nRT, então vai obedecer isso, né? Também com relação ao vapor, e todos os outros, né? Está limitado a essa pressão máxima. Aí satura, tá? A saturação. Cada molécula que sai, aí se sai mais uma, o que acontece? A outra volta. Tá? Então você sai uma molécula, volta uma, fica lá a quantidade. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço mais a saída do que o retorno. Né? Então cabe mais vapor com o aumento da temperatura. Né? PV igual a nRT, aumentou a temperatura, aumentou o P também, aumentou a pressão de vapor, aumentou o quanto comporta, tá, nesse sistema fechado. Então, a capacidade máxima de retenção de vapor do ar aumenta com o aumento da temperatura do sistema. Se eu abaixo, né, a temperatura, eu vou diminuir a quantidade de água que o sistema é capaz de ter. Então, por isso que a gente tem dias quentes e úmidos, né? Assim, tá? A pressão de saturação vai ser maior, né?
Mas não a umidade relativa, né? Que é como quando eu aumento, por exemplo, a umidade relativa, né? Me diz quanto que existe de vapor em relação ao máximo que poderia existir naquela temperatura. Então, se eu tiver 8 gramas por metro cúbico, né? Essa aqui, 8 gramas por metro cúbico, é a umidade absoluta, que é em massa dividido por volume. Tá? Se a temperatura for 30 graus, ou se a temperatura for 16 graus, a umidade de saturação vai ser diferente. Quer dizer, eu tenho muito mais condição de injetar água com uma temperatura maior, então a umidade de saturação é 30 gramas, 39 por metro cúbico, e a umidade de saturação é de 16 graus, é 13,65 gramas por metro cúbico. Então, aqui a umidade relativa é 26,32, né? E aqui a umidade relativa é 58,60. Então, lugares muito quentes, como Cuiabá, por exemplo, né? Às vezes tem água no ar, mas a umidade relativa é baixa, e nós, né, o conforto humano com relação à umidade é dado pela umidade relativa. Essa umidade relativa é que vai a nossa pele, a evaporação com relação à pele, problemas de respiração, etc., é dada em função da umidade relativa. Tá? O equipamento, então, agora continuando, né, o que a gente não viu, o equipamento aqui é o psicrômetro. Então, não é os professores lá, o Chico e o... Esqueci, eu sempre esqueço o nome do outro professor da disciplina anterior, né, que ria muito quando alguém falava psicômetro, né? Ah, vai medir a mente da pessoa, psicômetro. Não, é psicrômetro. Então, psicrômetro é um equipamento que mede a umidade relativa do ar. E esse aqui, ele é fácil de fazer, na verdade, ele é muito fácil de fazer, tá? São 2 termômetros, no caso, comprei esse daqui em lojas de material de química para laboratório, estudante. Tá. Então, esse equipamento aqui, tá? Então, 2 termômetros, eu paguei, acho que R$15 cada um, mais ou menos isso. Um reservatório de água e suporte, é isso, 2 termômetros, né? Então, esse é um equipamento bastante simples de se construir e que me dá a umidade relativa. Então, esse daqui é o termômetro de bulbo úmido. Embrulhando o bulbo tem uma gaze, né? Bom dia, William. Bem-vindo. E aqui o termômetro de bulbo seco. Tá? A partir das temperaturas do bulbo úmido e do bulbo seco, eu consigo determinar a umidade relativa. Tem uma carta psicrométrica, eu coloco esses 2 valores e obtenho, né? Esse cálculo pode ser feito também, mas de modo geral se usa, né, a carta psicrométrica. Para quem dá aula e for dar aula sobre esse assunto, no ensino médio, é muito legal construir isso daqui, trabalhar essa questão da umidade relativa com um equipamento barato e simples de construir. Deixa eu ver aqui. Opa! Bom dia, William. Eu vi que você mandou um WhatsApp, não sei se tivesse entrado já. Então, isso aqui é um cordão de algodão, eu usei uma gás, reservatório de água, né? E os bulbos ali. Bom, como é que eu consigo medir a umidade relativa utilizando o psicrômetro? Então, a lógica do psicrômetro
é que o calor absorvido é utilizado na evaporação. Calor absorvido por quem? Pelo ar no entorno do bulbo úmido. Tá? Então, ou melhor, absorvido pela água do ar do entorno do bulbo úmido. Né? Essa água vai absorver energia do ar, vai evaporar a água da gaze, do algodão, e vai baixar, então, a temperatura. Tem locais, inclusive, que a gente percebe bem isso, como a evaporação da água baixa a temperatura. Até é comum, né, pessoas que têm, em Cuiabá mesmo, que não usar o ar-condicionado e jogar água, né, debaixo da cama, durante a noite, colocar uma bacia d'água. Tem dupla vantagem, né? Aumenta a umidade relativa e abaixa a temperatura. Em ambientes úmidos, tem um artigo da Fernanda, foi um artigo da disciplina, inclusive, que era um chafariz numa praça, e ela calculou a melhora, né, do conforto térmico daquela praça em função daquele chafariz. Ela apresentou no congresso em Natal. Um artigo, um resumo estendido, né, na verdade. Então, também, né, o chafariz, a cidade de Brasília é um exemplo de que, né, a grande extensão de água, né, essa evaporação aumenta a umidade relativa, né? No caso, né? Mas é absorvido, a água absorve a energia do ar, no caso, e o ar, então, diminui a temperatura. Essa aqui é a questão fundamental aqui. Então, eu vou medir uma temperatura, se a gente observar, né? Quer dizer, aqui eu observando a temperatura do bulbo. Eu coloquei água agora há pouco, mas a temperatura do bulbo úmido está em 30 graus. Desculpa, do bulbo seco está em 30 graus. E a temperatura do bulbo úmido, agora, nesse instante, está em 27. Tá? As temperaturas, são dois termômetros com temperaturas diferentes. Então, eu tenho aqui o T, a temperatura do bulbo seco, TU, a temperatura do bulbo úmido. Tá? Então, aqui eu estou aplicando, né, a conservação, né, da energia. Então, a quantidade de energia que é usada para aqui a variação, né, de temperatura, que vai ser o calor fornecido pelo ar, vai ser igual ao calor, dessa forma aqui, né? Então, o calor fornecido pelo ar é igual ao calor que vai haver a variação da umidade relativa. Ele vai ser absorvido pela água e vai, então, aumentar. Né? Vai variar a umidade relativa. Que, no caso, esse Q, linha aqui, né? Tá? Vou voltar aqui um pouco antes, tá? É a massa específica, tá? Então, massa específica, que é a massa, que é o volume de vapor dividido pela massa total, tá? A massa total, aqui, né? Essa massa aqui, então, é a massa, essa aqui é a expressão final já, vamos trabalhar um pouco, mas essa aqui é a massa de ar. Vou colocar aqui. Então, aqui é o calor específico do ar. Aqui é o calor latente da água. Temperatura do bulbo seco, temperatura do bulbo úmido, tá? Úmido. Aqui, né, a umidade específica do bulbo
úmido, umidade específica do bulbo antes, né, do bulbo úmido. Então, a umidade específica do ar com o aumento da umidade e a umidade específica do ar depois do aumento da umidade. Quer dizer, essa diferença aqui, ΔQ, vai ser o quê? Vai ser massa de vapor, a variação da massa de vapor, que aumentou, dividido pela massa de ar. Então, antes de colocar isso aqui, eu vou abrir um pouquinho mais essa expressão aqui. A equação que me diz a respeito do fenômeno é essa, né? Massa de ar vezes o calor específico, a pressão constante, que é a pressão atmosférica, vezes a variação de temperatura, é igual a massa, a variação da massa da água, que saiu ali, que se transformou em vapor, vezes o calor latente de vaporização. No caso, né, vai ser aproximadamente, né, 520, vamos dizer assim, 500 e alguma coisa, né? Se eu usar a definição de umidade específica aqui, é essa expressão aqui de umidade específica, tá? Essa expressão aqui, na verdade, né, um ΔM, quer dizer, a variação da massa que foi injetada no ar. Então, eu tinha anteriormente essa massa de vapor que estava no ar, e eu vou ter a massa de vapor que, vamos dizer assim, a mais, né, no ar aqui, né? Uma massa maior de vapor, em que eu vou representar por uma linha. Tá? Então, essa daqui seria a umidade específica antes por exemplo, que está em torno da umidade específica do ar, que está em torno do bulbo seco. E essa aqui é a umidade específica que está ali no ar, que ficou mais úmido devido a essa, né, evaporação da água na gás ali. Então, a temperatura diminuiu e a umidade aumentou, né? Então, essa variação MV aqui, né, como que ela vai ficar? Então, lembrando que, na verdade, né, esse MV mais MA é M, que é a mesma massa, aqui é o M. É a massa de ar, aqui, né, a MA era a massa de ar seco e MV é a massa... Assim, professor, mas essa massa M aqui, ela é diferente. Sim, mas a quantidade de umidade que é injetada, tá? Esse daqui é um pouquinho diferente, né? É a massa de ar. Tem um pouquinho mais, mas vamos dizer assim, isso aqui é aproximadamente igual, que essa massa que foi injetada aqui é muito pequena. É a quantidade de massa de vapor. Então, eu posso dizer que não mudou muito a massa do ar úmido, porque eu já tinha um ar úmido e ficou com um ar mais úmido. Então, houve pouca variação da massa desse ar úmido. Então, vou chamar de M, que é a massa de ar aqui, que era um ar úmido, né? Que houve essa variação aqui. Então, se eu substituir agora aqui, então, esse ΔMV, que é MV' menos MV, então agora eu vou ter, né, essa expressão aqui, né? Então, agora que fica o Q', M, o M passa multiplicando, Q' menos Q, tá? Então,
Usei a expressão da termodinâmica que a gente vê no ensino médio, né? E quando você põe, por exemplo, assim, quando você mistura, né? Coloca dentro do calorímetro gelo e água. Aí o gelo derrete e a água aquece. A gente faz assim, então a massa de água que derreteu, fez a variação de temperatura. A massa de água que derreteu, a variação, então, do gelo, lá da massa do gelo, e aumentou em água, vezes o calor específico, é a energia que o gelo recebeu. Né? Ao aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura é a massa da água que variou a temperatura, calor específico, vezes a variação de temperatura. Tá? Quer dizer, aqui eu estou usando a definição de calor específico, tá? Nessa. E aqui eu estou usando a definição de calor latente, é só isso. Quer dizer, o calor que fluiu de o calor que fluiu do ar, que diminuiu. Desculpe. O calor que fluiu do ar, que diminuiu a sua temperatura, é que evaporou a água que está ali na gaze. Tá? Vocês, vamos dizer assim, compreenderam essa expressão? Né? De onde que ela surgiu e o que tem alguma dúvida com relação a essa expressão? Que é a expressão do psicrômetro. Tá? Então, voltando aqui, né? Psicrômetro, tá? Então, nesse bumbo seco, não vai alterar a temperatura. Então, é a temperatura anterior dessa situação quando eu coloquei água aqui. Tá? Eu coloco água, vai variar a temperatura. Então, a variação da temperatura aqui, nesse termômetro, se deve porque o ar ficou mais fresco, vamos dizer assim, e reduziu a temperatura, porque a água roubou, vamos dizer assim, né? Pegou essa energia que estava no ar mais quente. Então, baixou a temperatura. Então, essa expressão, né, o calor específico é em função... O que é o calor específico? Né? O calor específico é quantidade de calor que um corpo precisa receber, tá? Por unidade de massa para alterar a sua temperatura. E o que é o calor latente? O calor latente é a quantidade de calor que o corpo precisa receber para mudar de fase por unidade de massa. Então aqui, por exemplo, aqui vai ser 530, por exemplo, calorias por grama. E aqui vai ser, por exemplo, uma, né, caloria por grama por grau Celsius. Então, não é uma caloria, porque aqui é o ar, né? Por aqui. Eu não sei quanto que é. Só vou pôr um outro valor, tá? Eu não sei aqui agora, nesse instante. Qual que é? Aqui é a água, né? Aqui é água. Isso é um G, tá? Aqui é água. E aqui é ar. Então, deixa eu dar uma procurada aqui. 0,24.
0,24, mais ou menos, né? 0,24 calorias por grama por grau Celsius, tá? O ar. Então, vai se observar essa diminuição, né, de temperatura em função da evaporação da água. Dúvidas? Ok? Todo mundo compreendeu aqui? Tá? Essa é a equação que a gente vê no ensino médio, na universidade, quando vê termodinâmica, que parte dessas definições de calor latente e de calor específico. E aqui o que introduz nessa expressão é a definição de umidade específica, né? Que é dada a massa de vapor, que contém o ar, dividido pela massa de ar. Né? A quantidade de vapor que está contida no ar, dividido pela massa de ar. Aqui é antes, relativa à temperatura T, e aqui é depois, relativa à temperatura TU do bulbo úmido. Então, aqui as definições. Então, se fazer o que a gente já fez em outros momentos, utilizar a equação do gás ideal, PV igual a nRT, né? E é possível mostrar, por essa substituição, tá? Que isso aqui é a pressão de vapor, então, né, que é pressão de vapor parcial, saturado, do ar saturado, aqui é pressão de vapor. Então, a gente já fez essa, né, já fez essa demonstração aqui, dessa expressão. Onde que está? Aqui, né? A gente já usou com relação à umidade específica, a gente já mostrou que ao substituir aqui a massa de vapor, a massa do ar seco, etc., a expressão para gases ideais, PV igual a nRT, e a gente encontra isso aqui também em função da pressão de vapor, da pressão de vapor parcial. Substituindo, então, aqui, né, essa expressão, a gente encontra essa relação aqui, tá? Para este lado aqui da expressão. A massa de ar simplificou, né? Sobrou isso aqui. A gente vai definir uma grandeza chamada constante psicrométrica, que não é exatamente constante porque depende da pressão, né? Dada por essa expressão aqui. Então, calor específico do ar, a pressão constante, isso também muda, né? Para cada temperatura muda um pouco. O L também muda para cada temperatura. Então, ela não é exatamente uma constante, essa constante psicrométrica, mas é definida dessa forma. Então, eu vou pegar aqui, né, CP, vou multiplicar pelo P aqui, dividir por 0,22 sobre L, vai ficar o quê? Vai ficar a pressão. Esse atual aqui, a gente vai encontrar em vários locais a palavra atual, em várias grandezas, né? Atual não tem a ver com o tempo. Aqui é uma tradução, um falso cognitivo. Né? Em inglês seria actual, que quer dizer real. Né? Então, aqui, a pressão real de vapor, que é E, seria a pressão de vapor do ar saturado, depois que ele que evaporou, porque satura o ar em torno da gase satura, né? Então seria a pressão para a temperatura do bulbo úmido, pressão de saturação para a temperatura do bulbo úmido, menos
a constante psicrométrica dividido ou multiplicado pela diferença de temperatura. Onde que eu acho a pressão de vapor do ar saturado na temperatura do bulbo seco? Em tabela. Posso deixar em tabela, né? Onde que eu acho a constante psicrométrica? Em tabela. E a variação de temperatura? Eu acho aqui no psicrômetro. Então, aqui eu tenho dois valores que são constantes, no sentido de que são específicos, valores bem definidos para a temperatura de bulbo seco. Tá? E eu tenho a variação, então esses daqui são definidos, eu tenho esses valores específicos conhecidos, tanto a pressão de vapor de saturação para a temperatura de bulbo seco, aqui, para a temperatura de bulbo úmido, no caso, né? Tá? E aqui a constante psicrométrica para a temperatura de bulbo seco. Então eu tenho, e a variação de temperatura aqui, tá? Que eu meço aqui. Então aqui eu tenho 30 para a temperatura de bulbo seco e 27, quase 28 para a temperatura de bulbo úmido. Essa variação de temperatura é baixa. O que significa? Significa que evaporou muito pouco. Então, a quantidade de água que evaporou foi pequena. Então, a umidade relativa do ar é alta ou é baixa? O que vocês acham? Se houve uma variação pequena da temperatura. A umidade relativa que eu vou medir. Não ouvi. Abriu, mas não ouvi. Tá? Então, pense. Tá? Então, tá aí os valores da temperatura, né? Se a gente, deve ser um pouco difícil de vocês observarem, mas está ali, né? Tá ao contrário, né? A câmera. Se precisa evaporar muita água para atingir a saturação, significa que a variação de temperatura vai ser grande, não é? Se precisa evaporar muita água. Vocês concordam? Professor, não sei se eu entendi a pergunta. Falou. Como o senhor falou, a quantidade de água é pouca? Então, a variação da temperatura foi pequena, não é? Pequena variação da temperatura. Pequena variação da temperatura. Então, a quantidade de água que evaporou, que está evaporando, é pequena, não é? Exato, é proporcional. Porque a energia, até mesmo a energia gasta é proporcional, pequena. Isso. Então, ele acabou consumindo recursos ali também de forma proporcional. Exato. Se a variação de temperatura é pequena, isso quer dizer que a quantidade de calor cedido foi pequena, isso quer dizer que a quantidade de calor recebido é pequena, isso quer dizer que evaporou pouca água. Então, a umidade relativa é alta ou é baixa? No caso, seria baixa, professor. Porque evaporou pouca água. Para a umidade relativa ser alta, você tem que evaporar muita água, não seria isso? Não, pensa. Eu estou perguntando se a umidade relativa do ar que já está, que não está saturado... não está saturado. Está saturado. Evaporou né? na mesma proporção de energia. Exato, Roberto. Evaporou na mesma proporcional quantidade de energia. Mas, eu precisei de pouca água para saturar. Não é? Precisou evaporar pouca água para saturar. O senhor está falando que estava precisando de pouca porção de água para chegar no limite de saturação, é isso? Isso, não é? Entendi. Agora entendi. Tá, okay. Então, a umidade do ar que está aqui, nessa sala em que eu estou... Aí já vai ser alta, no caso. É alta, né? Perfeito. Quer dizer, agora eu entendi, perdão. Entendi. Estou num lugar que a umidade relativa é alta, né? Entendi seu pensamento. Tá correto. Obrigado, senhor. Quanto maior a diferença de temperatura,
menor vai ser a umidade relativa do ar. Porque isso significa que está variando muito a temperatura, cedendo muito calor para a água está absorvendo muito calor e evaporando muito. Né? Exatamente, são inversamente proporcionais, Roberto. Tá? Quer dizer, eu preciso evaporar muito para atingir a saturação. Então, é baixa a umidade relativa. Quer dizer, qual que vai ser a variação da umidade relativa se o ar estiver saturado? Qual vai ser a variação, qual vai ser a variação de temperatura que eu observar se o ar estiver saturado? 0. Quer dizer, o ar já está na temperatura de saturação. Então, como que é uma carta psicrométrica? Aqui tem uma informação a mais, tá? Que são esses dados aqui. Gostei até por causa disso, né? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho a temperatura de bulbo seco. Eu tenho a temperatura de bulbo úmido. Então, essas retas aqui vão me dar, ó, 25 graus Celsius, tá? 20 graus Celsius, 15, 10, 5. Né? Aqui, temperatura de bulbo seco, então, reto aqui, 30 graus Celsius, 25, etc. E aí vai me dar, no encontro disso, né, vão me dar essas curvas aqui, ó, que me dá a umidade relativa. E aqui a umidade, seria aqui a umidade absoluta, né? Tá? Na verdade, aqui, né, em grama por quilograma, né? Isso é a umidade absoluta aqui. Então, ela só depende, tá, da temperatura de bulbo úmido. Umidade absoluta que foi registrada com relação à temperatura de bulbo úmido. E aqui é a umidade relativa, que é o que nos interessa. Então, aqui, né? Esses valores aqui com relação às temperaturas. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa definiu zonas de conforto, né? Térmico e de umidade. Né? Aqui, dados coletados. Achei interessante os dados aqui. Né? Então, definiu como zona de conforto temperatura de bulbo seco. Então, a temperatura do bulbo seco é a temperatura do ar que está registrada. Então, de 18 graus a 24 graus, né? E umidade relativa de aqui 85 a 60%, né, por cento. Abaixo de 60% definiu como não conforto, tá? Então, aqui uma outra carta psicométrica. A leitura, no final, é a mesma, tá? Feita a mesma leitura. Quer dizer, você pode ter algumas mudanças da inclinação dos eixos, mas a leitura é a mesma. Você pega... Só um pouquinho. Então, você pega aqui temperatura do bulbo seco, segue aqui os valores, né, da temperatura nesse sentido, reto, que tem um dado a mais, né? Aqui, temperatura do bulbo úmido, tá aqui, né? Então segue paralelo aqui, e você vai encontrar a umidade relativa nessas curvas aqui. Tá? Então, pode estar o lado que cresce para um lado, para o outro, a temperatura, né? Crescendo para cá. E você vai encontrar, então, aqui, umidade relativa. Aqui, pressão de vapor. Então, essa é uma carta mais completa, com mais informação. Bom, variação temporal da umidade do ar, escala diária.
Então, aqui, tá, o que se observa, o que é interessante, né, e isso é fácil da gente... Eu fiz isso no ano de 2019, um longo tempo de coleta de dados com o Arduino. E é fácil, então, você observar como que isso acontece. Quer dizer, a umidade relativa, se você está dentro de um local, uma sala, você não tem fonte de água, as fontes de água são poucas, um vaso que você tem, alguma coisa assim, então a umidade absoluta não vai alterar. Se você muda a temperatura, você muda a umidade relativa, para que você mude a umidade de saturação. Né? Então, quando a temperatura é baixa, a umidade relativa é alta. Quando a temperatura é alta, né, a umidade relativa é baixa. São inversamente proporcionais. Então, você vai encontrar valores como esse aqui. Aqui a pressão, né, de vapor do ar e a pressão de vapor do ar saturado. Então, a pressão de vapor do ar pouco mudou durante o dia, porque a temperatura mudou, mas a pressão de vapor pouco mudou, né? Mas a pressão de vapor de saturação mudou. Okay? Quer dizer, o que está mudando é o quanto de ar que cabe, não a quantidade de vapor que está no ar, é o quanto cabe. Então, mudou a pressão de vapor de saturação, que é algo tabelado, mas não mudou a pressão de vapor do ar que realmente estava ali. Continuou a mesma pressão porque continuou a mesma quantidade de água. Né? Quando que vai mudar a quantidade de água com a temperatura? Quando eu baixar a temperatura, for baixando até alcançar, que chama de ponto de orvalho, quer dizer, até alcançar a temperatura em que vai começar vai saturar, aquela quantidade de água do ar vai saturar e vai começar a formar, então, gotas de água. De alguma forma, em alguma superfície, vai depositar água. No caso, né, chama de ponto de orvalho, porque o ar, né, no caso da atmosfera, se a temperatura do ar vai diminuindo, vai cada vez, né, cabendo menos ar dentro da atmosfera, até que começa a fazer, né, a liquefação desse vapor. Tá? Então, voltar aqui, né, se a gente voltar para essa. Então, eu tenho o ar seco, as moléculas pela tendência à homogeneização, né? Então, vão sair moléculas de água de modo a umidificar esse ar, mas tem um valor máximo, que é o ponto de saturação. Mas quando eu aqueço, eu aumento a capacidade do ar de conter, né, essas moléculas, né, no sistema fechado aqui. Então, a 20 graus o ar saturado tem uma quantidade de moléculas, a 30 graus vai ter outra. Né? Então, o aumento da temperatura aumenta a capacidade do ar de conter. Então, é isso que está acontecendo aqui, e no caso, né, aqui, né, a pressão de saturação é igual à pressão real do vapor. Nesse horário do dia aqui, o ar está saturado. Né? A pressão de vapor é a mesma que a pressão de vapor de saturação. Aqui, a variação anual da umidade relativa. Então, Manaus, pouco varia a umidade relativa, é um lugar com bastante fontes, né? A temperatura pouco varia e você tem bastante fontes. Tá? Piracicaba, aqui, então, a umidade relativa é menor,
né? Piracicaba, temperatura mais baixa, mas pouco varia. Já Brasília, houve uma variação bastante grande, né, da umidade relativa. Então, a umidade relativa, basicamente, ela é uma medida da disponibilidade de água. Tá? Você não tem água para evaporar e para umidificar o ar, né? Okay? Aqui, espacialmente, na cidade de São Paulo, esses, né, são slides do Centelha, que eu peguei emprestado sem pedir. Estou citando a obra, né? Isso que é importante. Estou utilizando o material didático disponível, né, pelo Centelha e Angelossi. Então, aqui, né, olha, onde que é maior a umidade relativa? No azul escuro. Então, onde que vai ser maior a umidade relativa? Perto do litoral, né? Grande disponibilidade de água. Tá? Aí você tem a serra, vai diminuindo. Então, aqui, mais de 95, mais de 85, de 80 a 85, de 75 a 80, de 70 a 75, e de menor do que 70 essa parte aqui. Então, quanto mais distante você está do litoral, menor a umidade relativa. Por quê? Porque a umidade relativa é uma medida da disponibilidade de água, né? Basicamente. Para, assim, né, evaporar e manter o ar como máximo, mais próximo do máximo da capacidade que o ar tem. Então, aqui alguns psicrômetros, os equipamentos medindo alguns psicrômetros. Então, esse aqui, outro aqui, igual, mesma coisa. E esse aqui é diferente, né? Então, esse aqui é um psicrômetro com ar aspirado. Então, roda, feito um reco-reco, né? Aquele equipamento aquele brinquedinho que há muito tempo, faz tempo que eu não vejo, né? Você gira e faz barulho. Então, aqui você gira e aí o ar passa. Né? Então, há uma evaporação também mecânica aqui, aumentar a evaporação, então é ar aspirado, uma ventilação forçada. Tá? Agora eu tenho higrógrafos. Hidro quer dizer fluido, higro quer dizer água. Tá? Então, Então, aqui higrógrafos mecânicos mostrando a umidade relativa do ar e a temperatura do ar. Então, os higrógrafos mecânicos, normalmente associado ao termógrafo bimetálico, que usa, né, o par metálico, tá? Usam como elemento sensor para a umidade do ar o cabelo humano, o qual tem a propriedade de se dilatar e contrair em função da umidade do ar. É qualquer cabelo humano? Não. Tem cabelos humanos específicos, né? Mulheres, etc. Assim, tem uma característica específica do cabelo humano para que tenha essa mesma propriedade, né? De dilatar e contrair sejam aproximadamente igual. Isso economiza ter uma calibração muito diferente de um para outro higrógrafo. Esses equipamentos são empregados para obtenção de medidas contínuas nas estações meteorológicas convencionais e registram os valores da umidade relativa no higrograma. Esse grama aqui que significa que ele está gravando, né? Esse equipamento requer calibrações frequentes, pois o cabelo vai perdendo elasticidade com o tempo. Como a gente sabe disso, né?